na criança. É bom ou ruim? É normal ou anormal? Confere comigo nesse vídeo. Olá, seja bem-vinda a esse canal novamente. Eu sou Bianca. Se você ainda não me conhece, eu sou pediatra e este canal fala muito sobre amamentação, sobre maternidade, pediatria geral, enfim, diversos outros temas. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve, comenta, compartilha com outras mamães e vamos para o conteúdo. E a resposta é sim, ciúme é algo normal, é algo esperado, é algo que pode acontecer com o seu filho, principalmente na chegada do irmãozinho, que é quando isso se manifesta de uma forma mais evidente e aparente. Geralmente, o ciúme pode ser detectado por volta de 15 meses, 1 ano e 3 meses, quando a criança começa a se perceber, quando passa aquela fase da angústia da separação, que ela começa a perceber que ela não é um ser unido com a mãe. Geralmente, ela tem essa sensação quando é bebezinho. Ela se sente como parte da mãe, como um ser indivisível, como a mesma pessoa. E com o tempo, ela começa a entender que são indivíduos diferentes, que a mãe vem de fora, cuida dela e pode voltar para outro ambiente, para fora, que ela não é parte da mãe. Isso acaba trazendo para a criança uma frustração, medo, ansiedade e o sentimento de possessividade, de querer ter a mãe para si, de querer estar sempre perto da mamãe. Isso também pode acontecer com o papai, mas é um pouco mais frequente com a mãe do que com o pai, mas é plenamente possível também a partir dessa idade. Então, conforme ela cresce, ela percebe, tem noção disso, desse distanciamento que vai acontecendo naturalmente. E quando ela se vê frente a uma ameaça, por exemplo, um irmãozinho que chegou e que está demandando mais atenção da mãe naquele momento, ela tenta, de uma forma inconsciente, buscar essa atenção para si de novo. Isso são sentimentos naturais que acontecem de forma involuntária nessa criança, que são sentimentos de inveja, de possessividade, de raiva, frustração. E o mecanismo dela é a regressão. Ela tenta voltar a ser bebê para tentar puxar a atenção da mamãe novamente para ela. Isso é normal, isso acontece de forma natural e são etapas importantes também para o desenvolvimento daquela criança, porque ela precisa aprender a lidar com esses sentimentos nessa fase, que é normal, para que isso não ocorra quando ela for uma pessoa adulta, que aí já eu preciso ter autodomínio e controle. E o que fazer diante de um ciúme infantil? Primeiro passo é compreender e ter empatia. Então, quando você entende tudo isso que eu comentei até aqui e você tem empatia por aquela criança, você acaba auxiliando ela a lidar melhor com aquela situação. Verbalizar para a criança que você compreende o que ela sente, que você sabe pelo que ela está passando, mas que ela não pode ter aquelas atitudes. Isso de forma muito empática, de forma muito carinhosa, compreensiva e não repressiva. Então a criança vai regredir e você vai acolher essa criança para que ela comece a entender que na verdade o amor não foi quebrado, ele foi multiplicado e agora tem um irmãozinho ali que ele pode ajudar também. Isso é importante. Outra coisa é você deixar essa criança mais velha participar do cuidado ou do momento. Por exemplo, a mamãe pode dizer: meu filho, enquanto a mamãe amamenta o seu irmãozinho, você pode sentar aqui ao lado que eu vou ler uma historinha para você. Então você vai ter que tentar dividir um pouquinho mais a atenção aí para essa criança que está passando pela fase do ciúme. E aos poucos essa criança vai desenvolvendo uma responsabilidade positiva em relação à família. Ele vai aprendendo a cuidar do bebê, do irmão, e assim vai se ter aquela rivalidade entre irmãos que é saudável e que vai acontecendo de forma natural. Mas a mamãe precisa estar atenta e empática para acolher
Porque, caso contrário, se a criança não teve o momento para extravasar esse sentimento, o momento para ser acolhida num ambiente seguro, saudável, ela vai se tornar um adulto com ciúmes patológicos, com adultos com real sentimento de possessividade que vão precisar de tratamentos psicológicos lá na frente, porque na fase em que poderiam extravasar esse sentimento e serem acolhidos, que é a fase da infância, isso não ocorreu. Então, sim, é algo bom, saudável, que precisa ser acolhido e assistido também como uma etapa normal do neurodesenvolvimento da criança. Se você está passando por essa situação, chegou o irmãozinho e seu filho está com ciúmes, comente aqui embaixo como é que está sendo a sua experiência e envie esse vídeo para outras mamães que possam estar na mesma situação. A gente se vê aqui na próxima. Tchau, tchau!